Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que neste momento possamos entrar em harmonia e assim conseguirmos um bem-estar dentro de casa. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água no final seja fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. O nosso evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante, como eu já tinha dito antes, é essa união com o plano espiritual e aquilo que a gente sente internamente. É esse momento único, é essa união de pensamentos, de amor, de carinho e de vontade que a nossa vida seja diferente. Que o clima de nossos lares estejam sempre com eles presente, com a espiritualidade superior presente. E assim então a gente consiga continuar nossa caminhada evolutiva aqui na Terra da melhor maneira possível. Vamos então agora entrar em harmonia, esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante os nossos dias e pedir que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. Vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, a gente compreende melhor. Estamos no item 8, no capítulo 25. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os seres humanos souberem administrar os bens que ela fornece, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, assim como reina entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar em um país suprirá a insuficiência momentânea de outro, e cada um terá o necessário. O rico será como aquele ser humano que possui uma grande quantidade de sementes. Se plantá-las, elas produzirão 100 vezes mais para ele e para os outros. Se ficar com elas para si e jogar fora o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada
e os outros não tirarão proveito algum. Se guardar as sementes em seus celeiros, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: Não acumulem tesouros na terra, porque são perecíveis. Acumulem tesouros no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deem aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do ser humano, o egoísmo prevalecerá sempre. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem nos nossos corações humanos. Olá, espero que estejam todos bem. É uma alegria estarmos reunidos com vocês novamente. Nessa correria que está sendo o nosso dia a dia, né? A nossa função. Nem sempre a gente consegue dar o que a gente gostaria de fazer, que é dar o retorno nos comentários no próprio YouTube, né? Nós vamos chegar nesse ponto, né, Nete? A gente pretende chegar nesse ponto. Mas, por enquanto, a gente ainda está numa correria. Quando a gente consegue um espaço, a gente vai encaixando tudo que dá. Mas a gente vai ler todos os comentários, a gente lê todos os comentários. Como a Janete sempre enfoca, né? É bom vocês trocarem essas informações. A gente vê que as pessoas respondem umas para as outras, colocam as informações em algumas questões simples. A gente está acompanhando, tá? E estamos vibrando positivo com a participação, né? O universo de ação, assim como este texto. Esse texto nos confere duas virtudes, esse que a Janete acabou de ler. A virtude da caridade e da fraternidade. Nós vivemos numa vida bem atribulada. Isso é fato. Ninguém é de questionar isso aí. Mas aqui o contexto não é político. Não é assim uma nação poder ceder o que está sobrando para os outros. Não é o quesito política que está sendo discutido. Mas sim na integração. Quando fala de fraternidade, não é de uma nação. A nação, ela é composta por pessoas. As pessoas teriam que comungar do mesmo pensamento. Teria que haver uma compactuação de princípios. Por isso que é citado sempre a caridade e, no caso, a fraternidade. Porque a gente pode fazer uma diferença. E essa nossa diferença, ela vem de dentro. No teu simples gesto, no teu simples ato de querer ser uma pessoa sociável. Tem gente que acumula. Tem muita gente que acumula. É normal? Mas com certeza. Vocês vão sempre ouvir falar de alguém que estoca, guarda. O item que aqui se refere a um mecanismo interno nosso de sobrevivência, né, por instinto, faz com que a gente tenha esses procedimentos. Mas a questão é, a gente consegue ver uma pessoa passando fome? A gente consegue ver uma família necessitando de alimento, necessitando de cobertores, necessitando de amparo de saúde, sem isso manifestar em nós uma vontade grande de vamos tentar ajudar? Vamos tentar resolver? Pois é, esse é o ponto em questão. O quanto nós podemos nos afetar pela sociedade. E eu não vou tão longe, eu não falo da sociedade em si, eu falo mais individualmente daquilo que está mais próximo da gente. Eu falo da nossa vida pessoal, das pessoas que nos cercam, o quanto a gente está disposto a auxiliar as pessoas que nos cercam, os familiares, os irmãos. Ninguém está dizendo para poder aceitar os erros dos outros, né? Muito menos ninguém está dizendo para a gente condenar os erros dos outros. Sempre que a gente vê as pessoas
dando as suas erradas na vida, vamos nos lembrar que a gente também erra, né? A gente tanto erra que o próprio Jesus, em uma situação da adúltera lá, que queriam condená-la a apedrejamento, que era um ato normal, e, ao questionarem ele sobre essa situação, diante dele, ele disse: quem não tiver nenhuma culpa, que atire a primeira pedra. Então a gente tem que tomar cuidado para não condenar. Não condenar. Porque a gente tem que rever internamente. Nós temos alguma culpa? Se a gente tiver assim limpo dessa forma, a gente até pode questionar alguma ação, né? A gente tem que sempre manter a serenidade. Isso é uma coisa que a gente já vem falando há tempos aqui nos nossos encontros, nos nossos comentários. Como é que a gente pode querer auxiliar o próximo se a gente simplesmente diz: ele está passando necessidade porque ele é preguiçoso? Nós estamos condenando a pessoa. Porque senão ele teria feito aqui, vai capinar um pátio, vai limpar um terreno. Isso é julgamento. Estamos condenando as pessoas por aquilo que nós o julgamos. Mas será que nós não cometemos erros? E muitas vezes a gente espera que outras pessoas façam aquilo que está ao nosso alcance. Por isso que eu disse, a gente não precisa mudar o contexto da sociedade, mas a gente pode mudar o contexto do que está próximo a nós, a família em primeiro. A família é o mais próximo que nós temos, é ali que a gente vai encontrar as nossas, digamos assim, afrontas maiores, né? É uma afronta que às vezes a afronta é de nós conosco, nós por nós mesmos. E esse autoconhecer necessário, ele foi sempre tratado pelos espíritas, pelo Kardec, como sendo trabalhar as virtudes. Por isso que a gente sempre fica girando em torno disso, né? E cultivar a serenidade é aquilo que vai permitir que a gente faça qualquer coisa nessa vida. Se nós não estivermos serenos, a gente não se sente capaz. Desculpa. E aí a gente acaba acreditando que tudo está nas mãos dos outros. Então a gente tem que estar sereno, porque para todos os problemas há uma luz, tá? Seja qual for a dor que tu esteja sofrendo, nós temos que lembrar que amanhã será um dia melhor. Se a gente não guardar o rancor dentro do coração, se a gente não guardar o ódio dentro do coração. Por isso que a serenidade faz parte da nossa vida. Então, não condenar, manter a serenidade, ajudar o próximo é o que nós estamos falando o tempo todo, né? André Luiz sempre comentava isso. Não importa a dificuldade que vocês estejam passando, façam o seu melhor. Estão entendendo? Não adianta a gente dizer que o país está passando por uma situação difícil, seja por doença, seja por situação política, seja pelo que for. Vamos fazer o nosso melhor. O nosso melhor vai refletir em nós uma mudança muito grande, que automaticamente vai refletir nos outros. Ou vocês acham que dificuldades, confrontos, enfrentamentos é uma coisa que está acontecendo agora? Que doenças, que pestes é algo que está aparecendo agora? Não, isso já vem, olha, 3.000 anos antes de Cristo, nós temos a história dos hititas, os sumérios e confrontos e desentendimentos. São tudo processos da vida, mas sempre progredindo. Então nós estamos num ponto hoje que nós temos que pensar sobre como lidar com o nosso semelhante. E só tem uma maneira. É a gente tendo serenidade, não condenando, mas principalmente agindo com benevolência para com o nosso semelhante, com bondade. Isso é importante. E também não admitir, né, que o mal impere. Nós temos que ter essa consciência, não podemos deixar que o mal impere. Então o mal vai imperar quando a gente achar que a gente não vai fazer alguma coisa, como dar um alimento para quem está precisando, porque não é nossa obrigação, porque não é o nosso momento. E já conversamos sobre isso também em outros evangelhos, né? Porque tem muita gente que acha que quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na loteria, ou quando eu arrumar aquele emprego dos meus sonhos, eu vou começar a fazer alguma coisa.
Não, gente. O próprio André Luiz sempre comentou que a gente deve fazer as coisas com os nossos próprios recursos. E isso vai ter um valor fundamental. É isso que nesse capítulo, Busque e Vocês Encontrarão, tem o seu foco. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar aquilo que nós temos no nosso interior. Nós vamos buscar os nossos próprios recursos. E daí sim promover uma situação de trabalhar as virtudes, mas assim, sem mostrar que nós somos pessoas virtuosas. Tá? Trabalhar tranquilamente isso. Atuar sobre os outros de uma forma bondosa, mas com os nossos próprios recursos. O que eu tenho hoje que eu posso fazer? Eu tenho capacidade de rezar, eu vou rezar para o outro. Eu tenho capacidade de ficar quieto ouvindo o que o outro tem a falar, eu vou fazer isso. Eu tenho a capacidade de não condenar o outro por o que está acontecendo, por o que ele está fazendo. Eu vou ter esse discernimento. Então, busca que achareis nada mais é do que o que a gente está buscando? Um confronto? Uma rivalidade? Um desentendimento? Vocês vão encontrar. Agora, se vocês buscam a fraternidade, a paz, uma mudança de contexto, ali, como é falado no texto, né? Um dia as nações vão dar alimentos que está sobrando para quem não tem. O que seria uma coisa natural e normal. Mas isso vai acontecer dentro de cada indivíduo. Cada indivíduo vai fazer sua diferença. Fiquem todos com Deus e aqui eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces, a todos os enfermos e aqueles que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem as amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os bons amigos do plano espiritual, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que a equipe da colônia Recanto de Irmãos, possam ir até a casa de vocês que estão escutando, levando paz, calma, serenidade, acalmando os corações, porque muitas vezes quem mais necessita é a gente do que a própria pessoa que está fazendo a sua passagem, que está no seu momento difícil. Embora todos sejamos amparados, que os bons espíritos levem essa paz, essa calma a todos que estão em aflição. Levem também a cura àqueles que por merecimento
vão ter, que muitas vezes é a nossa hora para sair também, da história, da jogada. O corpo físico perece, o espírito não. Ele vai continuar. Nós podemos ter esse vínculo de lembranças, de pensamentos, que vai ser atendido aonde ele estiver, acompanhado dos amigos do plano, que com certeza estarão em volta, auxiliando, porque tem muitos parentes de outras vidas que estão sempre em socorro e atendimento daqueles que reencontram-se lá no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Fiquem em paz, que Deus abençoe e ilumine a casa de cada um. Fiquem com o amor de Jesus. Agora a gente vai ouvir o passe musical do Eri Lopes. Tenham todos uma excelente semana. Ótima semana a todos vocês. Até quinta-feira que vem, no nosso próximo encontro, às 20 horas. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br